Olá pessoal, hoje nós não teremos a nossa vinheta de introdução, mas é porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Se vocês estão acompanhando nossas redes sociais, vocês devem ter visto que essa semana nós começamos com o projeto Cineclube CPV, Cinema e Debate. E na última sexta-feira já foi postado o primeiro filme da nossa programação, Retrato de uma Jovem em Chamas. O filme que vai ser debatido no dia 1º de maio, sexta-feira, ali no Instagram. Então, entrem no Facebook, entrem no Instagram do CPV, acompanhem, toda sexta-feira vai ter um filme novo para vocês assistirem e na semana seguinte a esse filme vai ter um debate para vocês acompanharem. Beleza? Conto com vocês lá. Agora, bora para nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas do CPV UEL. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou falar com vocês sobre Sociedade Colonial Brasileira, o Sistema Escravocrata. Para você que já assistiu nossas aulas anteriores, já está cansado de escutar, mas eu sempre tenho que repetir esses recadinhos para aqueles que estão começando a assistir nossas aulas agora. Então, relembrando, antes de assistir essa aula, veja as aulas anteriores, tá? Para vocês sempre conseguirem acompanhar a disciplina, os assuntos que nós temos abordado e principalmente se você está começando a assistir essas aulas agora, assista a primeira aula. É uma aula muito importante, uma aula onde eu dou dicas para vocês acompanharem essas nossas aulas ao longo do ano. Também, se você ainda não participa, entra lá no Facebook, procura pelo nosso grupo História CPV 2020, pede para ser adicionado, que esse é o nosso canal de comunicação, é onde vocês podem enviar suas dúvidas, sugestões, qualquer problema que vocês tiverem, vocês têm esse espaço para conversarem comigo e com o Juninho, que somos os professores de História aqui no cursinho. E por último, se você ainda não leu, se você ainda não tem acesso, procure ler a apostila antes de cada aula. Como eu sempre faço, as minhas aulas são complementares à apostila, então eu sempre busco abordar assuntos que não são bem abordados assim pela apostila, então é sempre importante, se você ainda não leu a apostila na unidade referente a essa aula, pausa esse vídeo, corre lá, dá uma lidinha no texto, não vai te levar nem 10 minutos da sua vida, e daí você volta para a aula para acompanhar, beleza? Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vamos só relembrar um pouquinho do que a gente abordou na aula anterior. Falei com vocês sobre a produção açucareira no Brasil colonial, que foi a primeira empreitada econômica que fez sucesso aqui no Brasil. Então eu comecei conversando com vocês sobre a produção de açúcar, a sua origem e introdução no Brasil. Falei um pouquinho sobre como funcionava todo o sistema do engenho de açúcar, desde o plantio até a venda, como que se relacionavam o trabalho livre e o trabalho escravo dentro do engenho de açúcar e como que a sociedade colonial brasileira, num primeiro momento, se articulou em torno do engenho de açúcar. Por último, falei para vocês como as invasões estrangeiras que o Brasil sofreu durante o período colonial contribuíram para o declínio da produção de açúcar na colônia, assim abrindo espaço para que o Brasil procurasse novas atividades lucrativas para manter-se como uma colônia lucrativa para Portugal. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar nossa aula de hoje. Eu queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre o conceito de escravidão, certo? Quais que são as origens disso que a gente chama de escravidão moderna? E aqui entra a primeira distinção que a gente tem que fazer. Qual que é a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, que vai ser o tema que a gente vai tratar hoje. Guardem bem isso. Toda vez que eu falar em escravidão antiga, vocês lembrem da escravidão conforme ela acontecia na Grécia, em Roma e nessas civilizações da antiguidade, que muito provavelmente o professor Juninho vai falar com vocês nas aulas de História Geral. Essa escravidão antiga, ela era muito diferente da escravidão moderna, tá? Só para citar um exemplo, durante a antiguidade, os escravos eles não formavam a maior parte da mão de obra, certo? Eles eram utilizados só como escravos domésticos, como um tipo de auxílio, mas eles não sustentavam toda essa sociedade. Isso é muito diferente da escravidão moderna, que aconteceu nas colônias americanas, desde os Estados Unidos até o Brasil e todas essas colônias hispano-americanas aqui na América Latina, certo? A escravidão, como ela foi empregada aqui nessas colônias, tinha o trabalho escravo como a base, como a sustentação de toda a sua sociedade, diferente daquela que acontecia nas sociedades antigas.
E a escravidão, ela nunca chegou a desaparecer da Europa. Para vocês terem uma ideia, no final da Idade Média, também o Juninho vai trabalhar com vocês, quando foram empreendidas as cruzadas pelos europeus, os prisioneiros dessas cruzadas, que eram geralmente muçulmanos, pessoas que não eram cristãs, eram escravizadas e eram levadas para trabalhar à força na Europa. E dentro da Europa, claro, o país que sai na frente nessa comercialização de escravos, na escravidão moderna, é Portugal. Portugal, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, tinha uma proximidade com a costa africana e, ao longo do século XV, começou a implantar feitorias na costa africana. Feitorias era uma espécie de entreposto comercial, era uma espécie de representação comercial de Portugal ali naquelas regiões. E era a partir das feitorias que Portugal fazia o comércio de escravos com o interior da África. Portanto, Portugal, por ter começado com a produção açucareira ali naquelas ilhas atlânticas, que foi o tema da nossa última aula, os africanos escravizados já começaram a ser empregados ali. E, portanto, Portugal foi o país que deu início ao tráfico de escravos, de africanos escravizados, para as suas colônias como uma atividade mercantil lucrativa. Então, diferente do que acontecia durante a Antiguidade, durante a Idade Média, agora o tráfico de escravos é uma atividade comercial e uma atividade extremamente lucrativa. Aqui, só um mapinha para vocês verem. Pode estar um pouquinho ruim de ver no vídeo, mas depois eu vou deixar no material complementar. Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá uma olhadinha aí na descrição que eu deixei o link para vocês acessarem. Essas são algumas das feitorias que Portugal implantou ao longo da costa da África. Vejam bem que, nesse período inicial da colonização, Portugal nunca avançou muito para dentro do interior da África. Ele se restringiu à exploração aqui no litoral, certo? Então era por meio das feitorias, desses entrepostos comerciais, que Portugal obtinha os escravos que usava em suas colônias. E como que essa escravidão moderna começa a ser introduzida no Brasil? Como é que começa a ser introduzida aqui na colônia? É importante a gente entender, antes de tudo, que a produção açucareira e o tráfico de escravos são atividades complementares e interdependentes. O que isso significa? Que uma é praticamente impossível de existir sem a outra, certo? A produção açucareira, ela tem um caráter de exigir muitos braços trabalhando, muita mão de obra. Então, não era possível, para a produção açucareira ser lucrativa, não era possível empregar só trabalhadores assalariados, que recebessem um salário. Por isso que o tráfico de escravos, o tráfico humano, foi muito importante para alimentar a produção açucareira aqui no Brasil. Quando se empregava tráfico escravo, o produto ficava mais barato, ou seja, o produto ficava mais lucrativo para esses senhores de engenho e para esses comerciantes de açúcar. Por isso, isso se tornou um negócio altamente lucrativo dentro da colônia. E para vocês terem uma ideia de como o tráfico de escravos se tornou um negócio lucrativo, como cada vez mais pessoas queriam se envolver com o tráfico de escravos e tirar lucros em cima disso, em 400 anos, aproximadamente, em que a escravidão foi empregada na América, entre 8 e 11 milhões de africanos foram trazidos à força para a América. Essa é uma estimativa que varia, porque não tem como a gente ter acesso a todos os registros de escravos que entraram aqui, mas é um número extremamente alto, é um número expressivo que mostra a maior migração forçada de pessoas que nós temos conhecimento na história. E dessa quantidade, 4,9 milhões, aproximadamente quase 5 milhões desses escravos vieram apenas para o Brasil. Então o Brasil, sozinho, ele foi responsável por praticamente metade de todas as vidas humanas que vieram da África, trazidas à força aqui para a região. E eu vou deixar como dica para vocês verem a dimensão que o tráfico de escravos tomou, esse site chamado Slate, certo? Eu vou mostrar um videozinho dele, mas é um site que, olha só, ele fez um levantamento de todos os navios negreiros que vieram da África para a América.
Se vocês acessarem esse site lá pelo link que eu vou deixar no material complementar, é um site em inglês, mas não é difícil de vocês entenderem. E se vocês vierem aqui pausar e colocar o mouse em cima de cada um desses pontinhos pretos, vocês conseguem informação sobre esse navio. Então vocês conseguem ver quantos escravos que eles transportaram, quantos que chegaram vivos ao seu destino, certo? Então isso é para vocês terem uma ideia da dimensão que o que hoje nós entendemos como um crime contra a humanidade tomou nesse período. Durante essa viagem, os escravos eles eram inicialmente aprisionados, né, ali dentro da África mesmo, e aqui eu já abro um parêntese, né, tem sempre aquela discussão, mas havia escravidão dentro da África, os portugueses só trouxeram isso para o Brasil. Não, gente, dê uma olhadinha na apostila. A apostila tem um texto bom sobre isso, tanto que eu não vou falar tanto sobre isso aqui, mas a escravidão na África, ela era muito diferente da escravidão que Portugal começou a aplicar aqui no Brasil colônia, tá? A escravidão na África, ela tinha uma raiz mais ligada ao tipo de sociedade que eles tinham lá. Aqui na colônia, essa escravidão que os europeus promoveram em cima das colônias era uma escravidão mercantil, uma escravidão que visava ao lucro, uma coisa que não existia ali na África. Portanto, esses portugueses faziam contratos, né, com chefes de tribos, com tribos africanas, e essas tribos forneciam os escravos para os portugueses. Sua maioria eram homens jovens que vinham ou feitos como prisioneiros de guerra ou a partir de sequestros que essas tribos promoviam no interior da África. A partir do momento em que eles eram capturados, eles tinham que fazer uma longa caminhada desde o interior da África até o porto de embarque ali no litoral. E, quando chegavam no litoral, eram trocados por objetos manufaturados e produtos coloniais que os europeus traziam. O que eram esses objetos? Em sua maioria, ferramentas, armas de fogo, vestimentas, também cachaça, tabaco, enfim, todos esses produtos que eram só produzidos pelos europeus e que eram trazidos até a África e trocados por esses escravos que eram aprisionados pelas tribos africanas. Esses escravos, eles ficavam amontoados em barracões, né, geralmente perto das feitorias, até chegar o dia do embarque. Quando os navios negreiros chegavam, né, que é como a gente costuma chamar esses navios que faziam o tráfico de escravos, quando os navios negreiros chegavam, selecionavam-se os escravos que seriam embarcados e iam dentro desses navios mais ou menos 200 a 500 escravos. Isso dependia muito do tamanho do navio, certo? Mas todos eles iam amontoados em condições insalubres, em condições muito difíceis, para uma viagem que ia durar de 30 a 50 dias. Poderia demorar até mais do que isso, tá? Durante essa viagem, a alimentação era mínima, então era dado aos escravos só o mínimo para eles sobreviverem e também pouca água, porque a tripulação do navio também precisava da água e eles deixavam o mínimo possível, e na maioria das vezes uma água suja, para esses escravos tomarem e conseguirem sobreviver. A proliferação de doenças, tanto doenças físicas quanto doenças mentais, era muito comum e, portanto, a mortalidade era muito alta dentro desses navios. No entanto, durante esse período de viagem, os próprios escravos eles começavam a criar laços entre si, certo? Laços de amizade, laços de companheirismo, e isso seria muito importante para eles aqui dentro da colônia, como a gente vai falar mais adiante. Só para falar mais uma coisinha para vocês, aqui são algumas imagens de como que acontecia a prisão desses escravos dentro da própria África. Todos eles iam acorrentados até o litoral, onde eram embarcados. E aqui é uma cena que a gente fácil de encontrar na internet, imagens desse tipo, mostrando como que era o interior de um navio negreiro, né? Pode ver que eles estão todos amontoados ali, alguns acorrentados, sempre em condições insalubres, em condições de vida muito difíceis. No entanto, a gente não pode pensar que, em todos os casos, a mortalidade era muito alta dentro desses navios. Por quê? Os próprios comerciantes tentavam manter a mortalidade em níveis mais baixos, claro, porque eles queriam preservar o lucro da sua mercadoria, não era por razões humanitárias. Para vocês terem uma ideia, nos anos iniciais da escravidão, era tão fácil acontecer epidemias dentro dos navios que de vez em quando apareciam no meio do mar os chamados navios fantasmas. O que eram os navios fantasmas? Eram navios que
no meio da viagem, foram tomados por uma epidemia, que podia ser uma epidemia de varíola, uma epidemia de cólera, que matava quase todos os escravos e matava a tripulação do navio também. Então esses navios acabavam perdendo todas as pessoas que tinham ali dentro e ficavam navegando à deriva. E claro que os comerciantes e claro que os proprietários de navios não queriam que isso acontecesse. Então eles faziam o máximo possível para evitar que a mortalidade dentro dos navios fosse muito alta, mas não porque eles se preocupassem com o bem-estar dos escravos, e sim porque eles se preocupavam com os lucros que eles teriam no final da viagem. Quando chegavam aqui na colônia, esses escravos eram desembarcados nos principais portos, né? Aí a gente podia incluir Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Os principais portos de desembarque dos escravos variou ao longo do tempo, tá? Então, em períodos onde a região Nordeste era mais importante economicamente, Salvador e Recife recebiam mais escravos. Quando o Sudeste se tornou mais importante economicamente, o Rio de Janeiro era o porto que mais recebia escravos. Esses escravos chegavam no porto e eram preparados para o leilão, para sua venda. No leilão, eles eram separados por sexo e idade. Como eu falei para vocês, a preferência dos senhores era pelos escravos jovens e adultos, sempre homens, né? E quando esses escravos eram colocados no leilão, era feita uma maquiagem no corpo deles para melhorar a aparência da viagem, né? Então, aqueles que chegavam mais magros, com uma aparência mais doente, eles recebiam um alimento melhor, eles tomavam banho, tinham o cabelo, a barba aparados, para terem uma aparência melhor no momento da venda. Os compradores, que eram, na maioria das vezes, os senhores de engenho, como eu falei, tinha uma preferência por escravos de origens diferentes, isso era muito importante. Os donos de escravos, senhores de engenho, não queriam manter dentro do seu engenho escravos que tivessem a mesma origem. Por quê? Isso facilitava que, em alguma ocasião, eles se rebelassem contra os seus senhores, contra os seus donos, certo? Por isso que os compradores sempre preferiam escravos de origens diferentes. E o tráfico de escravos ele era muito lucrativo porque, geralmente, os compradores, os senhores de engenho, não estimulavam que os escravos se reproduzissem entre si. Por quê? Até um filho de escravo crescer e ficar numa idade apta para trabalhar, levava muito tempo, era muito custoso para um senhor de engenho manter os seus escravos apenas se reproduzindo. Por isso que era muito mais vantajoso ele comprar novos escravos a cada vez que os escravos dele morriam ou fugiam do seu engenho, do que estimular que os próprios escravos se reproduzissem. E fica uma dica para vocês, vou deixar também, como sempre, no material complementar, vocês darem uma olhadinha numa matéria que foi feita há uns tempos atrás sobre o Cais do Valongo, certo? O Cais do Valongo era o porto que, alguns dizem, que mais recebeu escravos dentro da América. E o Cais do Valongo foram feitas algumas escavações recentemente no Rio de Janeiro e se redescobriu o local onde esses escravos eram transportados. Então, é um local onde hoje está preservado para justamente preservar essa memória de um período tão triste no Brasil como foi o da escravidão. Aqui é só uma cena de como funcionava o mercado de escravo, né? Então os escravos ficavam dispostos como se fossem mercadorias mesmo e os compradores iam até lá para escolher aqueles que eles iriam levar. Como que funcionava então, já nos encaminhando para a última parte da nossa aula, esse sistema escravocrata? Se baseava num par que a gente pode chamar de violência e trabalho. Por quê? Esses escravos viviam na senzala. Senzala era uma espécie de alojamento dos escravos em condições extremamente insalubres, em condições que faziam muito mal para a saúde desses escravos. Por quê? Dentro da senzala, a alimentação era precária, a alimentação era mínima e as doenças contagiosas se proliferavam com muita facilidade. Na maioria das vezes, essas senzalas elas só tinham uma porta de entrada, não tinham janelas, não tinham locais de ventilação e esses escravos ficavam todos amontoados ali para evitar que algum deles fugisse. Por isso que era um ambiente muito insalubre, um ambiente onde a mortalidade era muito alta. As escravas mulheres, por sua vez, eram, na maioria das vezes, violentadas pelo senhor ou pelos trabalhadores livres do engenho. Isso gerava, nessas mulheres escravizadas,
frequentemente abortos e muitas delas, não suportando essa violência que elas sofriam diariamente, chegavam até mesmo a cometer suicídio. Os escravos que eram empregados no trabalho no campo chegavam a trabalhar até 20 horas por dia, num ambiente onde o risco de acidentes era muito alto, era muito fácil de acontecerem acidentes, como eu falei para vocês, no caso lá da moenda de açúcar. Quando o escravo colocava a cana dentro da moenda, o braço dele podia ir junto. E, para não estragar a moenda, o senhor dava ordem de que o braço do escravo fosse decepado, porque era mais barato para ele repor um escravo do que repor uma moenda. E pela carga de trabalho que eles tinham, era muito comum, era muito frequente que eles morressem por exaustão, por cansaço. Então, eles podiam até ter uma saúde boa, não tinham nenhuma doença, mas de tanto que eles trabalhavam, de tanto que era exigido deles, a exaustão, o cansaço, levava à morte também. Para disciplinar os escravos e fazer com que eles obedecessem aos seus senhores, aos feitores, os castigos e as punições eram aplicados diariamente, e a gente pode fazer aí uma separação entre as diferentes ocupações que haviam dentro do Brasil colônia. Haviam aqueles que eram os escravos do eito, né, ou seja, os escravos do campo, que trabalhavam ali no trabalho braçal, de cultivo, de preparação da cana. Os escravos domésticos, que eram empregados no serviço de casa, então a limpeza, a preparação de alimentos. E os escravos urbanos, que eram escravos que viviam nas cidades e que eram escravos que tinham uma relativa autonomia. Os seus donos, os seus senhores, permitiam que eles saíssem para as ruas, geralmente para prestar serviços como barbeiros, como carroceiros, comerciantes, algumas até como prostitutas, certo? E esse lucro desses serviços que os escravos prestavam na cidade eram repassados para o senhor de engenho. Então eles podiam ficar com uma parte mínima, mas continuavam sem a sua liberdade. E isso mostra como que a posse de escravos ela se tornou comum dentro da sociedade livre do Brasil. Então, aumentou tanto o número de escravos no Brasil que não eram só aquelas pessoas mais ricas que podiam ter escravos. Uma pessoa que não tinha posses, até mesmo um escravo liberto, uma pessoa pobre, podia ter um escravo, tinha condições de manter um escravo, porque a quantidade de escravos no Brasil era tão grande que o seu preço não se tornou tão alto assim. Então, a posse de um escravo acabou se tornando comum dentro da sociedade livre. Aqui algumas imagens. Essa imagem representa uma senzala, então pode ver que era um número muito grande de pessoas habitando um local pequeno, um local insalubre, uma construção muito simples. E algumas dessas senzalas elas estão conservadas até hoje. Por exemplo, essa daqui, que é de uma fazenda no interior de Pernambuco, certo? Então, algumas dessas senzalas existem até hoje. Em alguns locais é permitida a visitação, mas é claro, né, sempre tem que lembrar, se você visitar um local desse, visite sempre com muito respeito, visite sempre lembrando as coisas que aconteceram ali dentro, né? Se você olha a internet, é frequente você ver fotos de pessoas que visitam uma senzala e de repente estão ali sorrindo na frente dessa senzala. Então é importante visitar, é importante conhecer esses lugares, mas sempre mantendo o respeito por conta do sofrimento que muitas pessoas passaram dentro desses locais, beleza? Aqui algumas imagens dos castigos e das punições que eram mais frequentes de serem aplicadas aos escravos. E quem vê essa imagem pode falar, ué, mas é um escravo aplicando castigo no outro? Por quê? Essa pessoa está acorrentada. Sim, isso era muito frequente. Era muito frequente você empregar os próprios escravos para punirem, para castigarem os outros. Por quê? Isso era uma forma de mostrar a eles que se eles não se submetessem, se eles não prestassem obediência ao Senhor, eles seriam castigados. E o Senhor não era a pessoa que ia castigar. Ele era uma pessoa apenas para ser respeitada, não uma pessoa para ser temida. Quem ia castigar seriam os próprios escravos, seriam as próprias pessoas que estavam na mesma condição que ele. E esses castigos eram castigos tão duros, eram castigos tão violentos que deixavam marcas permanentes nos corpos dos escravizados, como essa imagem que você pode ver aqui, que é uma imagem relativamente recente, uma imagem do século XIX, quando o Brasil já era império, certo? Ali nos anos finais do império. Essa também era uma prática de violência, uma prática de tortura, que era muito comum de ser empregada entre os escravos, que é chamada máscara de Flandres.
Ela era colocada nos escravos para impedir que eles ingerissem bebidas, outros tipos de alimentos, então também como uma forma de punição. No entanto, seria um erro a gente pensar que os escravos aceitavam tudo isso e se submetiam facilmente a esse ambiente de violência em que eles estavam submetidos. Não. Na verdade, haviam muitas formas dos escravos superarem, se livrarem dessa condição de escravidão. Uma delas, a mais conhecida, é a Carta de Alforria, né? A Carta de Alforria era a carta que dava liberdade ao escravo, que transformava ele em um escravo liberto. Essa Carta de Alforria, ela podia tanto ser concedida pelo senhor, de bom grado, pelo bom comportamento do escravo, podia também ser dada em testamento, então quando o senhor morria, ele podia deixar no seu testamento que ele queria que tantos escravos fossem libertos, que fossem concedidos a alforria, ou ela podia ser adquirida pelo próprio escravo, o escravo que trabalhava, principalmente os escravos urbanos, que conseguiam juntar algum dinheiro, alguma renda, podiam comprar a sua própria alforria. No entanto, essa alforria ela não tinha tanta segurança assim para o escravo. Até mesmo um escravo alforriado, um escravo que já estava livre, que já estava, vamos dizer assim, um tanto inserido na sociedade livre, ele sofria um risco muito alto de ser reescravizado. Isso era muito comum quando esse escravo ele era capturado por algum feitor ou por alguma tropa da polícia e esse feitor, esse capitão, simplesmente destruía a carta de alforria dele e ele, naquele momento, era reescravizado. Haviam também formas de resistência que a gente pode chamar, entre aspas, de resistência pacífica, que são aqueles laços de cooperação e de afeição que os próprios escravos começavam a criar entre si com a convivência que eles iam tendo nesse trabalho dentro da colônia. E é nessa criação de laços de cooperação que os escravos começam a adaptar os seus costumes religiosos originais, como as religiões africanas, para as religiões que eles incorporavam aqui na colônia. Daí que surgem as religiões afro-brasileiras, como é o caso do candomblé. Assim como outras práticas como a capoeira, a música, a própria língua e as danças típicas que esses escravizados trouxeram das suas terras de origem, adaptaram aqui no Brasil e utilizaram como uma forma de resistência, como uma forma de preservar as suas raízes há tanto tempo perdidas. E também era muito comum, como uma resistência entre aspas pacífica, esses escravos promoverem a sabotagem das atividades produtivas dentro do Brasil colônia. Como era realizada essa sabotagem? Imaginem que um escravo que trabalha no engenho, de repente, ele deixa a peça de alguma engrenagem quebrar, fazendo toda aquela estrutura parar, fazendo a produção de cana parar, ou às vezes incendiar uma plantação de cana. Então, faziam tudo isso para prejudicar essa produção que usava da sua mão de obra e também como uma forma de resistência, certo? Uma forma de aliviar toda aquela carga, toda aquela pressão de trabalho a qual eles eram submetidos. No entanto, também existiam outras formas de resistência mais direta, certo? Entre essas resistências, posso citar para vocês as fugas, que podiam ser tanto fugas individuais quanto fugas em grupo, o próprio assassinato dos senhores, dos feitores, pelos escravos, isso era muito comum, isso acontecia frequentemente dentro da colônia, e as insurreições, né, que eram as próprias revoltas de escravos, que tomavam controle do engenho e, na maioria das vezes, não chegavam nem a negociar a sua liberdade. O que eles queriam era negociar uma alimentação melhor, queriam negociar uma melhoria na senzala onde eles habitavam, mas, na maioria das vezes, eles não chegavam a exigir a libertação. Eram insurreições, eram revoltas para melhorar a sua condição como escravos e não para deixarem de ser escravos. No entanto, eles também podiam se insurgir como uma forma de acabar de vez com a sua condição de escravos, que era quando formavam os mocambos ou quilombos. Os mocambos ou quilombos eram comunidades que forneciam alternativas aos escravos que não suportavam mais essa exploração da ordem escravistas. Eram comunidades, geralmente distantes dos engenhos, embrenhadas ali na mata e em locais mais de difícil acesso, e que se sustentavam, tanto tirando recursos da natureza, fazendo cultivo de roças próprias,
criando animais e também saqueando e roubando as fazendas e as cidades da região. No entanto, seria um erro a gente pensar que esses mocambos e quilombos o tempo todo estavam isolados da sociedade. A gente sabe hoje que a maioria deles mantinham ligações com a sociedade livre, através do comércio, de laços afetivos, né, de escravos que faziam amizades ou também mantinham amantes em fazendas que também continuavam com o trabalho escravo, e até mesmo embates violentos, de casos de escravos que fugiam, se abrigavam nesses quilombos e, para se sustentar, para se manter ali, precisavam atacar outras regiões, atacar fazendas de escravos para conseguir os seus recursos, certo? Então, esses mocambos, esses quilombos, eles não eram isolados, eles mantinham ligações constantes com o restante da sociedade livre. Muitos desses quilombos, eles deram origem a comunidades que existem até hoje, são as que nós chamamos de comunidades quilombolas. Nesse mapa não dá para ver muito bem, mas todos esses pontinhos são comunidades remanescentes de quilombos que existem no Brasil até hoje. E esse mapa ele mostra quantas terras quilombolas existem em cada estado. Essas em laranja são as que ainda estão aguardando o seu título, o seu reconhecimento por parte do governo, e essas que estão em verde são as que já receberam o seu título de reconhecimento por parte do governo. E falando em quilombo, o quilombo mais famoso, mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares. Não vou falar muito dele aqui para vocês, porque o nosso tempo já está curto, né? Essa aula já está ficando bem longa, mas eu vou deixar alguns materiais, os materiais complementares, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Quilombo dos Palmares, esse que acabou se tornando o maior símbolo da resistência negra dentro do Brasil. O Quilombo dos Palmares foi, na verdade, uma confederação de diferentes comunidades lideradas por um chefe, o chamado Ganga Zumba, daí aquele Zumbi dos Palmares. Ele era um chefe, né, um Ganga Zumba, e no auge, o Quilombo dos Palmares chegou a ter 20 mil habitantes. Ele existiu de 1597 até 1694 e se tornou o maior quilombo conhecido até hoje. Esses quilombos, eles incomodavam bastante os senhores de engenho, né? Principalmente porque prejudicava a produção açucareira. Dessa forma, os senhores de engenho começaram a desenvolver diferentes formas de punir esses escravos que fugiam. Essas punições, na maioria das vezes, eram castigos, mutilações ou até mesmo execuções em público. Esses escravos eram amarrados, acorrentados no meio de uma praça, né, no chamado pelourinho, e ali eles eram açoitados, eles eram castigados e alguns eram até mesmo degolados e tinham as suas cabeças expostas, exibidas ao público para justamente causar medo na população escrava que pensasse, que tivesse intenções de fugir. E é dentro desse contexto que é criada a figura do capitão do mato. O capitão do mato, ele era um caçador, né, uma pessoa especializada em caçar escravos fugidos. E esses capitães do mato foram mais atuantes nos séculos 17 e 19. Aí fica a dica para vocês sobre o Quilombo dos Palmares, o documentário Legado Negado, certo? Um documentário feito por especialistas em história da escravidão, que acaba desmentindo alguns mitos que a gente tem sobre Quilombo dos Palmares. Zumbi tinha escravos, Quilombo dos Palmares tinha criminosos que atacavam as fazendas e tal. Esse documentário ele vai desmentir muitos desses mitos que a gente conhece sobre Palmares. Vou colocar nos materiais complementares, muito legal para vocês assistirem e complementarem com essa aula. Aí uma imagem de um capitão do mato, né? Então uma pessoa especializada em caçar escravos fugidos. E é importante ressaltar que nas últimas décadas da escravidão, uma grande parte dos capitães do mato eram escravos libertos, né? Então eram escravos que eram empregados pelos próprios senhores para caçarem outros escravos. Gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Antes de passar para as questões finais, eu recomendo a vocês que, lembrando, né, tem muita coisa para ser falada sobre escravidão, existe muito material que fala sobre isso e que vocês podem ter acesso, e eu recomendo muito que vocês não se limitem apenas a essa aula, apenas à apostila, aos materiais que eu trouxe aqui para vocês. O conteúdo da escravidão ele é muito importante, tanto para a gente entender o nosso momento atual, quanto para
fazer o vestibular. Eu posso dizer com tranquilidade para vocês que no vestibular da UEL, de cada 3 questões sobre Brasil Colônia que aparecer, pelo menos 2 vão falar sobre escravidão, né? Porque é um assunto central, é um assunto muito importante para nós compreendermos toda a dinâmica do Brasil Colônia. Então, recomendo que vocês não se limitem apenas a essa aula, acessem os materiais complementares, leiam a apostila, resolvam os exercícios e, enfim, estudem a fundo a questão da escravidão com aquilo que vocês tiverem acesso. Eu queria deixar apenas algumas questões para reflexão, como eu costumo fazer. Então, questões para vocês pensarem mesmo, com base nesses conteúdos da aula, refletirem sobre a nossa sociedade atual. Então, quais são os impactos da escravidão nos dias de hoje? Será que tem impacto ou não? Se tem, qual que é esse impacto? Se não, por que não tem impacto? Outra questão, o fato de africanos e escravos libertos possuírem escravos também justifica a escravidão? Que é um debate que a gente sempre vê vindo à tona aí na sociedade, né, quando a gente vai falar de escravidão. E, finalmente, se o Brasil tem uma dívida histórica com a população afrodescendente por conta da escravidão. Então, são questões que o tempo todo a gente está pensando quando a gente está discutindo escravidão no Brasil, e é bem importante vocês refletirem sobre elas também, principalmente para a vida de vocês, para a atuação de vocês dentro da sociedade, mas também para estudarem para o vestibular, para resolverem questões e para fazerem as redações, enfim, para se darem bem naquilo que for o objetivo de vocês. Infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula, me desculpem por ter sido mais uma aula longa novamente, mas eu digo para vocês que se essa aula fosse presencial, muito provavelmente eu ia precisar de 2 aulas para falar sobre tudo isso que eu tinha para falar sobre vocês, para vocês, e ainda faltou bastante coisa, né? Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre sociedade colonial, vai ser uma das últimas aulas sobre sociedade colonial, agora falando sobre o período da mineração e da expansão territorial. São conteúdos que vocês vão encontrar na apostila 1, nas unidades 5 e 6, portanto leiam as 2 unidades para a próxima aula, que eu vou tentar trazer uma abordagem diferente, um conteúdo novo, além daquilo que está na apostila. Lembrando, sempre resolvam os exercícios no final de cada aula e confiram os materiais complementares que eu deixo em PDF para vocês. Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá uma olhadinha na descrição, esses materiais estão aí. Se você estiver assistindo pelo Google Drive, na mesma pasta está o arquivo em PDF com os materiais complementares. Sem mais nada para acrescentar, fiquem agora com a nossa música de encerramento de Jorge Benjor, Zumbi. Até mais e até semana que vem. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, dizem que nele é uma princesa fenda que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras,
é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é Zumbé quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é Zumbé